Olá, meus amigos, a paz de Cristo seja com todos vocês. Hoje eu gostaria de trazer uma palavra falando sobre o verdadeiro Evangelho do Reino de Cristo. Para isso eu quero fazer menção do livro de Lucas, do apóstolo Lucas, seu capítulo 8, louvado seja Deus, e nós vamos ler alguns versículos. Assim está escrito: depois dessas coisas, Jesus começou a andar de cidade em cidade, e de povoado em povoado, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os 12 o acompanhavam, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças também ia com ele. Maria, chamada Madalena, da qual havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Susa, administrador de Herodes. Susana e muitas outras que os servia com os seus bens. Louvado seja Deus. Então a palavra de Deus, ela está falando aqui que Jesus, depois dele ter escolhido os 12, louvado seja Deus, interessante a gente ver isso aqui no livro de Mateus, também o apóstolo São Mateus, vai falar também que depois que Jesus Cristo foi batizado por João, ele foi para um deserto, aqui no capítulo 4, foi tentado pelo diabo. Ele venceu todas as tentações ali no deserto. Depois ele voltou e foi para uma cidade chamada Galileia. E Jesus entrou naquela cidade e ele começou a pregar o Evangelho do Reino. E a palavra dele aqui está escrita, Mateus 4, verso de número 17, fala o seguinte: daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou. Louvado seja Deus. Então, o Evangelho do Reino é o Evangelho de arrependimento. Louvado seja Deus. Ninguém entra no reino de Cristo se primeiro não se arrepender dos seus pecados. Então, para aquelas pessoas que acham que não precisa de perdão, porque uma certa vez eu vi alguém dizer para mim que não precisava de nada, que Deus já tinha dado de tudo para ele e que ele estava muito satisfeito com a vida que ele estava vivendo, e ele estava sendo ali escravizado pelo cigarro. Então ele não era uma pessoa livre, era uma pessoa escrava. E Jesus, ele veio para nos libertar, para quebrar todas essas prisões e nos tornarmos pessoas livres para adorar e exaltar o seu santo nome. Depois que Jesus, ele pregou esta palavra, louvado seja Deus, Jesus agora ele começou a escolher os seus 12 discípulos para que ele viesse formar e enviar para o mundo. E aqui diz no versículo 18, versículo 19, andando às margens do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. O Evangelho de Deus, aí diz aqui no versículo 20, imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Então o Evangelho de Cristo, louvado seja Deus, o Evangelho do Reino é, primeiro, um Evangelho de arrependimento. Ninguém se achega a Deus se não se arrepender dos seus pecados. E segundo, que o texto nos apresenta aqui, que é um evangelho, louvado seja Deus, de renúncia.
nós precisamos renunciar a algumas coisas para fazer parte do reino de Cristo. E o exemplo é este, que Pedro e André estavam pescando, e ao ele ser chamado por Jesus Cristo, quando ele ouviu o chamado por parte de Jesus Cristo, ele teve que abrir mão de algumas coisas. E ele abriu mão do seu barco e da sua profissão, louvado seja Deus, para seguir a Jesus Cristo. Então, seguir a Jesus e fazer parte do reino de Cristo requer renúncia. Eu não sei se você está disposto a renunciar, louvado seja Deus, a alguma coisa, a sua vida, o que você faz para seguir a Jesus Cristo. Também fala aqui que ele chamou Tiago, filho de Zebedeu, versículo 21, e seu irmão João. Ambos estavam num barco com seu pai Zebedeu, também era pescador. Parece que a profissão daquele povo ali, naquele momento, era só pescaria. Consertando as redes, Jesus os chamou, versículo 22, imediatamente deixando o barco e seu pai seguiram. Veja bem, terceira revelação de Deus aqui, para entrar no reino de Cristo e seguir a Jesus Cristo no seu reino, às vezes se faz necessário a gente deixar os nossos pais, louvado seja Deus. Você está disposto, meu irmão e minha irmã, a deixar os seus pais? Não é abandonar os seus pais, é deixar os seus pais, louvado seja Deus, para seguir, louvado seja Deus, a Cristo e fazer parte do seu reino. Então, veja, louvado seja Deus, que existem alguns critérios determinados aqui para que nós possamos fazer parte do reino de Deus. Louvado seja Deus. E aqui, louvado seja Deus, onde nós lemos no capítulo 8 de Lucas, o evangelho, louvado seja Deus, do reino do céu, é um evangelho também, segundo aqui o texto bíblico, um evangelho de poder, um evangelho de autoridade. É isso que o texto também nos fala, louvado seja Deus. Jesus pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 o acompanhavam, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de doença também ia com ele. Então, o evangelho do reino é um evangelho também de poder, de cura, e um evangelho também de libertação, porque o evangelho de Cristo libertou essas mulheres que tinham espíritos de demônios e algumas enfermidades que Jesus curou daquelas pessoas que passaram a seguir a Jesus Cristo. Então, o evangelho segundo Jesus Cristo, o evangelho do reino dos céus, é um evangelho que requer renúncia. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, deve negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir. Então, se nós não tivermos disposto a renunciar para servir a Cristo ou fazer parte do reino de Cristo, infelizmente, nós ficaremos de fora. Mas a gente entende, pelas Escrituras, que o evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de poder, é um evangelho que requer arrependimento, é um evangelho que requer renúncia e é um evangelho de cura de poder. Louvado seja Deus. Mas hoje nós vemos outros evangelhos sendo pregados, aonde não são mais exigidos arrependimentos daqueles que se aproximam. Olha só, preste atenção, você que me ouve, você pode fazer parte de um reino, mesmo ouvindo a palavra de Deus, você pode fazer parte de um reino, mas este reino pode ser o reino dos homens, e não o reino de Deus que vai te conduzir para a vida eterna. Sabia disso? Porque hoje nós encontramos muitas pessoas fiéis, assim como o Saulo, antes de se converter daquela seita que ele servia ali, louvado seja Deus, ele era zeloso, perseguia os cristãos,
né? Ele consentia na morte, como consentiu na morte de Estevão. Ele pediu autoridade para ir a Damasco perseguir aquelas famílias cristãs que serviam a Deus. Ele era zeloso pela sua tradição. Então tem pessoas assim, que são zelosos aos homens, mas não são zelosos a Deus. Tem muitos crentes fiéis aos homens, mas não são fiéis a Cristo e a Deus. E eu estou aqui para te dizer que o reino de Cristo, para nós fazer parte do reino de Cristo, deste reino, a gente precisa caminhar por esse caminho, o caminho do arrependimento, o caminho da renúncia, o caminho do reconhecimento que este evangelho é o poder de Deus para todos aqueles que crêem em Jesus Cristo. Já dizia o apóstolo Paulo: não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque para mim é o poder de Deus. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, que tipo de reino você hoje está pertencendo, mas eu te deixo aqui esses caminhos para que você possa se achar, se você verdadeiramente está fazendo parte do reino de Deus ou do reino dos homens. Lembre-se que tem muitos homens que pregam em nome de Deus, mas não obedecem a esse Deus. Então tenha cuidado com a sua vida. Tenha cuidado com a sua vida. O próprio Jesus, ele começou seu ministério pregando arrependimento. Arrependei-vos, cada um de vós, dos vossos pecados, e venha a Cristo, para que Cristo possa lhe perdoar. E quando nós ouvimos a palavra de Jesus, e que nós nos aproximamos dele por meio da sua palavra, ele nos cura, ele liberta, ele faz o milagre acontecer em nossas vidas. Assim como ele fez o milagre acontecer na minha vida, que eu sou um exemplo do milagre de Deus, ele também quer fazer isso na tua vida. Então venha para o reino de Cristo, venha para o reino de Deus e siga os passos que por ele foi orientado, para que todos nós alcançamos a salvação por meio da sua graça mediante a fé. Que Deus em Cristo te abençoe e que você possa ser feliz na presença de Jesus.